Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar a investigar a tabela periódica, né? Descomprovando todos os elementos nessas suas partições atômicas, todos os processos de expansão que esses átomos fazem nas nossas vidas, sobre as interferências motivacionais de utilização, de escolha de repartição utilitária dos mesmos, né? Bom, e nessa utilização, né, a gente tem desencobrido, né, muita assemelhação nervosa. O que seria essa assemelhação nervosa? Seria esse apego muito forte, sabe? A gente geralmente não quer sofrer, né? E aí a gente busca força anti-sofrimento da natureza. E aí a gente desfaz da natureza complexos de cada vez mais exigentes no sentido das armações. E elas nos armam e desarmam em nós a capacitância de sorrir de bem, por estar asseguradamente protegido. E eis o trabalho do homem desde lá de trás, sobre as invenções manifestadas a partir dos interesses, né? O aprendizado com a natureza. Bom, e o homem, ele doído da falta, né, principalmente de nutrientes, ele viu sobre essa falta, né, o consolo com a natureza e empregou várias manifestações que destestaram dos seus consentimentos cada vez mais ambições. Hoje vivemos num mundo de ambições além. Nós nos provocamos a pensar em vidas distantes. Porém, existe tantas vidas aqui no nosso planeta distanciadas das nossas repartições de improvimento, né? Dessa adesão da natureza. Coisa que era muito fácil lá atrás, hoje em dia a gente está precisando de pedir licenças em várias línguas para poder arrecadar a nossa guarda. Precisamos de saber mais do que quem diz que sabe na atualidade, para ser levado em conta de um padrão de acesso à natureza, de um padrão de acesso à capital. Nosso mundo está muito estranho, mas ele é o mesmo mundo de séculos e séculos atrás. Bom, sobre essas interrogações, né, nós já chegamos à qualidade de definir sobre os arranjos científicos esses átomos. E aí, nessas séries de vídeos que eu tenho feito, a gente está buscando mais interesses sobre essas realidades atômicas, no sentido de explorar como a gente faz na natureza, andando pela natureza, para poder, sobre as pegadas de propensões, sobre os movimentos e os sentimentos que eles dizem seguros ou inseguralidade, os termos que nos fazem ir além.
e domesticar a nós sobre esses sensos de descanso, né? Nós ninjutsadamente, né, buscamos formas de não enjoar dos ataques, porque eles são muito repetentes. Uma vez que a gente tem um grau de associação com o meio, esse grau está de acordo com as nossas capacitâncias de sensores. Esses sensores em nós, eles estão para os discursos que desentregam maiores revelações do que está imantado em nós. Então a gente tem as explorações positivas e as explorações negativas e as quantizações delas a partir das ondas, né? E toda onda que vem e desatrela a nós são ondas que nós conseguimos imantações, pois o homem, sobre o propago da natureza, não consegue ir além da sua própria natureza para lhe preservar. Porém, o motor colocou o ser humano em outro plano, o plano sintético das acelerações de uma cadeia rítmica. E aí a gente tem as energias cada vez mais com controles subatômicos. Entende? E aí é desse controle subatômico que a gente desversa para fazer dessa natureza essa inaturalização dos desarranjos sociais que às vezes nos ameaçam por esses controles subatômicos. E aí as motivações que desencadeiam os seres a ameaçar uns aos outros, né? Porque a natureza, ela é uma expressão de amor, né? De uma vida em busca de associação de vidas, né? De bens. Então por que o homem ele tem essa demência na sua propagação de natureza? Bom, porque nos sítios ativos do homem, a ganância diz que a dor ela é irresponsável. Existe sempre responsáveis pela dor do homem, né? E o responsável pela dor do homem é ele mesmo. Porém, é ele no sentido da primordialidade sentida. Depois de uma janela de tempo, a exaltação dessa dor começa a ganhar vários focos de resolução, né? Ou seja, o processo investigativo diz investir em dispositivos de lógica para transportar culpa às materialidades que o próprio homem compõe com as suas nutrições de destruições partitárias. Vejam só, se o homem ele tem um senso de limite, por que ele busca a deslimitância, a desintemperância? Então, tem esses sequestros de guarda, né? E o que isso nos diz? Diz o encontro das associações estáveis para as associações desestáveis. O encontro dos núcleos em conformidade. Vamos estudar então um pouco esses encontros, né? A gente pode pegar esse aqui. Bom, a gente sabe que a natureza de uma regência está no quadro que ela
expressa risco, né? No quadro que ela expressa o risco atonificado de registro, de regência, de aparecer e pertencer a essa aparência. E tudo isso é harmônico porque desenvolve a apreensão de harmonia. A harmonia é a onda do sol, em primeiro grau de sentença, para nós. E aí, quando desse sol essa harmonia é dividida, ela decai em desarmonia até encontrar corrente de harmonia. E uma matéria que tem condensação, tem densidade, ela é uma corrente de harmonia. Uma matéria que está desinversada, ou seja, desgasificada, ela é a dispersão desassociada dessa harmonia, né? Então, por isso que a desidratação afina a harmonia quanticalmente, né? Bom, então olha só, o átomo é isso, é esse registro, né? São núcleos condensados estruturalmente de harmonia, que a partir de vários condensados conseguem estabilidade de expressões para os sóis diferentes, né? Então, olha, a gente tem prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. E vejam só a luz, né? A incandescente. Existe quando existe essa estabilidade, existe a intermediação de elos, né? Ou seja, o ataque sobre as vibrações é pendular, é contínuo. Se continge das afirmações temperadas no ambiente sobre a improvisação destemperada do auto-atingir-se. Então tem a janela do auto-atingir desses átomos. Quando a gente quebra essa janela, a gente interfere nesses ataques dimensionais. E aí a gente coloca a realidade desse átomo em jogo, e quando ela está em jogo, ela tá se auto-atacando para se expressar como energia, para ser elevada a energia sobre o meio ambiente, sobre as regências ambientes, e desimportar-se a outros átomos, ou até mesmo ao meio ambiente, na questão da atmosfera mesmo, né? Bom, beleza. Então, como a gente tem nesse átomo esse comportamento, bom, se eu colocar vários átomos em consolidação, a gente não tem várias bolinhas, a gente tem uma bolinha maior, ou trabalho para essa bolinha se tornar maior, entende? Só que aqui a gente tem essa forma de encaixar, né, bolinhas. Porém, essas bolinhas, elas estão em totais de situações, né? Tudo isso representa a sua ejeção eletrosférica. Tá. Então, beleza. A gente tem esse particípio material. E como a gente descarrega desse particípio em nós uma união de estabilidade, né? Ao toque, a gente faz o contato. Esse contato, ele desexclama em nós valor de regência. Então, os status que os homens têm partem dos estados associativos de matérias, né?
Bom, sabendo que o homem se alimenta disso, é, isso, esses estados, eles são indicativos de diferenciação alimentar, né, no sentido da nutrição. É, e como o ser humano ele sempre busca o retrato de divisor de bens, né, para poder fazer sociedade, é, a, e- essas diferenciais eles são eles são muito é, muito ricos no sentido das privilegiações, né? Nós temos os privilégios e os privilegiadores, que são aqueles que podem trabalhar com isso. E para nos tornar privilegiados, a instituição criou a faculdade, né? A educação. E aí, como, como a gente tem desde da antiguidade essas, essas lutas por, por desempregar valor e associação e formas de divisão, até hoje a gente tem essas lutas nos nossos planos, né? E para lutar, o homem moderno é, ele tem unido floculações de dados dessas regências já regidas e já descaracterizadas. Então, para poder pegar um pouco desses caracteres, a gente vai falar primeiro, né, agora, né, dos elementos. A gente vai partir para os elementos com características metais, né? O grupo 13, a gente vai falar do grupo 13 da família 3A. E o primeiro elemento é o boro. O boro é um elemento químico não metal. Então ele desse grupo 13, ele é o único que não é metal. Ele apenas ocorre naturalmente nos compostos chamados de minerais, boratos, depósitos que são encontrados na crosta terrestre. Esses minerais são minerados na mina Boron, Califórnia. Deixa eu ver aqui na Wikipédia. O boro é um elemento químico do símbolo B, Bzão, número atômico 5, próton 5, com massa atômica 11. Ele é exclusivamente produzido pela espalação de raios cósmicos e não pela nucleossíntese estelar. E por esse motivo é um elemento escasso tanto no sistema solar quanto na crosta terrestre. Concentra-se nas regiões com alta solubilidade hídrica e seus compostos naturais, os boratos. Estes são extraídos industrialmente pelos evapóritos como bórax e kernita. Os maiores depósitos de boro estão na Turquia. A gente tem história, abundância, propriedades físicas. O boro é o quinto elemento da tabela periódica e o único semimetal do grupo 3. É a designação clássica e genérica de elementos químicos que exibem tanto características de metais quanto de ametais. Legal. Então ele está no meio
entre metal e não metal, semimetal. Boro arde com chama verde. E entre as características ópticas deste elemento se inclui a transmissão de radiação infravermelha. Então isso aqui é um lado muito importante. Na temperatura ambiente, sua condutividade elétrica é pequena, porém é bom condutor de eletricidade em temperaturas altas. Este metalóide tem a maior resistência à tração entre os elementos químicos conhecidos. O material fundido com arco tem uma resistência mecânica. O nitreto de boro é um composto químico binário do boro. Boro tem também qualidades lubrificantes similares ao grafite e comporta-se como carbono na capacidade de formar redes moleculares através de ligações covalentes. Ligação, beleza. Propriedades químicas. Sua configuração eletrônica possui hibridização sp2, no qual os elétrons do orbital inferior ocupam tal elemento. Ocorre de forma livre, normalmente tem ligação a outros elementos. Vamos ver aqui produção. Os minerais, tá, 90%. Não, que tá, cerâmica. Aplicações biológicas e farmacêuticas. O ácido bórico tem propriedades antissépticas, fungicida e antiviral, e por essas razões é utilizado como clarificador de água no tratamento de águas em piscinas. Detergente aplica alguns compostos de boro como agente oxidante. Então até para detergente, inseticidas, magnetos. O boro é um dos elementos químicos encontrados nos ímãs de pesquisas. São tipos ímãs permanentes. Ímãs neodímio, também chamado de ímã de neodímio, ferro, boro. Terras raras. Grandes forças. Esses ímãs são encontrados em diversos componentes eletromecânicos e eletrônicos, como nas imagens por ressonância magnética, em pequenos motores e em atuadores. Por exemplo, em discos rígidos dos computadores e nos tocadores de DVDs. De boreto, magnésio é um importante material supercondutor com sua temperatura. Outras aplicações: reatores nucleares com função de materiais de controle e finalização de reação de fissão nuclear em cadeia, pois é excelente absorvente de nêutrons. Isso aqui é legal, absorvente de nêutrons. Bora. Absorvente de nêutrons em fogos de artifício. Também aplicados seus compostos na fabricação de medicamentos, germicidas e na metalurgia. Os boratos são considerados substâncias ecologicamente corretas para o tratamento de madeiras. O borato de sódio é utilizado como fundente nas soldas de prata e ouro. O borato de sódio utilizado como fundente. O cloreto de amônio é utilizado nas soldas de metais ferrosos.
Também conhecido como ácido Belize. Vamos ver o papel biológico. O boro influencia a atividade de pelo menos 26 enzimas como inibidor ou moderador de caminhos metabólicos em plantas. É um nutriente essencial às plantas. Então, boro ele tem ele é um controlante, né? São de paredes celulares, todavia em concentrações superiores. Pode provocar a necrose em pontas e margens das folhas, assim como o crescimento menor. Em alimentos está distribuído de forma desigual, sendo o consumo diário da ordem de 1 mg, assim como para a água ingerida. O boro inorgânico não é absorvido no trato intestinal, sendo excretado pelo sistema urinário. Dose letal para humanos. Nossa, tem muita coisa aqui. Vamos procurar uma outra fonte aqui. Boro. Aqui, o Brasil Escola. Propriedades do boro. Boro. Não é um bom condutor. Possui elevada dureza, possui alta resistência mecânica, aspecto pó sólido a temperatura ambiente, amorfo de cor cinza escuro. Possui baixa reatividade, é encontrado apenas como parte de outros compostos, como ácido bórico. Tende a realizar ligações covalentes, possui hibridização histórica do boro. Aplicações do boro. Então, aplicação no processo de mumificação na antiguidade pelos egípcios, utilizado pelos artesãos europeus na fabricação de joias devido à sua aparência lustrosa. Aplicado na fabricação de vidros temperados, aplicado na fabricação de velas, produtos anticorrosivos, análise químicas de óxidos, compostos de boro como bórax, compostos de ímãs têm um importante papel fisiológico animal. Beleza. Agora vamos ver um pouco do boro em si. O boro ele é muito preto com algumas clareações, né, no sentido de prata. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem como falam, né, o semicondutor. Ele conduz, só que ele também ele tem uma redução, né, no sentido dessa condução. Ele conduz, mas só quando na sua proporção, né? Então ele consegue fazer proporções de estabilidade de condução.
Vamos ver aqui o boro. O B, né, a gente tem 2 arcos. Divisão. Ó, desassociação harmônica, então meio de harmonia, reagir a um organismo. A gente tem um meio de harmonia, reagir ao organismo. Tá, vamos ver o alumínio agora. O alumínio é muito doido, né? O elemento químico símbolo Al. Então uma atenção, você tem aqui uma atenção conjugada por uma barra de caráter instável. Então todo L ele é para nós uma barra que tem um caráter instável, né? Ou seja, é uma instrução. Então L digerido é igual a automação, porque você eleva quantificadamente a instrução a acionar por infração de vista. E olha só, a corrente desses átomos que a gente está dizendo, eles têm esse dinamismo, né? Porque o boro ele já é um meio de reger, né, sobre a interseção de condutores. Vamos lá, o alumínio é número atômico 13 e de prótons 13 também. Na temperatura ambiente é sólido, sendo o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre. Então ele é muito abundante. Abundante. E por que ele deve ser abundante? Sua leveza, condutividade elétrica, resistência à corrosão e baixo ponto de fusão lhe conferem uma multiplicidade de aplicações, especialmente nas soluções de engenharia aeronáutica. Então ele tem muita afinidade elementar, no sentido dos 4 ao 4 dado. Entretanto, mesmo com baixo custo para sua reciclagem, o que aumenta sua vida útil e a estabilidade do seu valor elevado, é necessário para sua obtenção. A estabilidade do seu valor, o que aumenta sua vida útil e a estabilidade do seu valor, a elevada quantidade de energia necessária para sua obtenção reduz sobremaneira o seu campo de aplicação, além das implicações ecológicas negativas no rejeito dos subprodutos do processo de reciclagem, ou mesmo de produção do alumínio primário. Ele é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto cinza, prateado e fosco devido à fina camada de óxidos que se forma rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal
Não é magnético e não cria faíscas quando exposto a atrito. O alumínio puro possui tensão de cerca de 19 megapascal e, se inserido dentro de uma liga, a sua densidade é aproximadamente de um terço do aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, ou seja, ele tem uma aplicação de de fazer formas, apto para mecanização e fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável, sendo o primeiro o ouro. Isso não importa. Liga de alumínio. Ao derreter o alumínio fundido com níquel e lantânio, os cientistas conseguiram criar um material combinando benefícios de materiais compostos e ligas padrões, flexibilidade, força e leveza. Outros usos, com evaporação, alumínio mais dúctil em relação ao aço. Quando se evapora o alumínio no vácuo, forma-se um revestimento que reflete tanto a luz visível como o infravermelho, sendo o processo mais utilizado para a fabricação de refletores automotivos. Que legal. Devido à sua grande reatividade química, é usado quando finamente pulverizado como combustível sólido para foguetes. Outros usos do alumínio são meios de transporte, embalagens, construção civil, transmissão elétrica, como recipientes criogênicos e até recipientes criogênicos, observação. Ligas de alumínio. O alumínio ele é bem chique, né, cara? Um pouquinho. Alumínio. O que é chique do alumínio em si? Vejam bem, a periodicidade dos elementos, né? Vamos lá, alumínio. A periodicidade dos elementos encontra conforto ao homem pelas expressões dinâmicas que os elementos alimentam as referências de frequências do homem. Então não existe só essa estratégia de utilitarismo das matérias em transformação. Existem os consentimentos dos sensos de comunhão, né? Como o alumínio ele é uma matéria que desemprega muita associação com o meio, né? E o meio é um indicador dessa concentração do homem em sobreviver. O homem ele utiliza muito o alumínio sobre as suas escalas de conversão de natureza em provação de segurança, né? Então o alumínio ele tem essa decoração. Bom, e aí vejam só, como a gente tem no organismo vários trabalhos de sensores, as matérias com sensos mais comuns aos
4 aos L aos 4 aos dados em associação, porque tá tudo transformando a todo momento, né? A transformação não para, né? Ela só tem tempos diferentes de produção de contraste expressivo. Então, vejam só, todas essas repartições da natureza sobre os incômodos nos homens, ou seja, os dados que os homens acolhem, tem essas implorações. O homem implora da natureza reações e busca prever futuros a partir do que essas reações contam. E aí, dessas contas, o homem desconta saber o futuro das reações possíveis na matéria, ou uma margem, né? Ou uma margem de linhas de raciocínio. Tá, mas é seguro você falar sobre isso? Não é tão seguro assim, porque você, para tudo e todas as reações, você precisa de preparar. Não é à toa que a gente faz faculdade e estuda com mais apreensão dos nossos consentimentos os investimentos desses dados, né? E o trabalho com esses átomos em associação de desenvolvimento de reações a partir das receitas, né? Receitas de união, coloca o alumínio em uma associação muito grande, porque ele tem marginalidade de entregar soluções ao 4 dado. O que é o 4 dado? É a dimensão de exportar ao ambiente um indicativo de saber, ou seja, poder revelador. Mas revelador o quê? De quê? O que o homem quer? O homem quer segurança. Então, tipo, tudo que você gasta trabalho, você quer segurança do gasto. Segurança do gasto. Retorno associativo. Então, por mais legal que pareça o seu trabalho acadêmico, se não tiver os pingos de retorno associativo, de segurança, eles não vão valer para investimento de nada, sacaram? E o alumínio, ele é algo que vale muito, desde a sua aparência até as suas características. E até por isso ele é muito famoso, esse alumínio. Ele é muito utilizado por seu poder de adestração das matérias, porque ele tem coligação de status de estabilidade para muitos eventos da natureza sobre as suas perfilações de decaimento dos seus estados, né, as suas propagações nos veículos de desativação dela, né? Então esse alumínio ele tem essa questão.
E ele zela por muita segurança, principalmente dos alimentos que ele embala, né? Ele é muito chique, cara, esse alumínio. Bom, eu percebi que eu tô um pouco desorganizado aqui na luz das ideias, que eu sofri um processo aqui, né? Um processo de dados hoje que é, desqualificaram um pouco o meu senso divertido de aprender, né? Então eu tô meio condensado, meio pesado para essa tarefa aqui. E tô até aqui trabalhando, tentando despesar, mas tá difícil. Então eu vou parar o vídeo por aqui e depois eu tento começar de novo a gestar o aprendizado aqui desses átomos que são divertidos nas luzes dos censos aos quatro dados dos elementos que que descomunicam com nós, né, sobre todas as reações que eles possibilitam a gente gestar nessa qualidade de viver ou nessa busca de qualidade de vida sobre as sabedorias das partes, né? Então até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.